Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Irmãos e irmãs, queridos fiéis, vamos rezar. O convite que Jesus nos faz é rezarmos sem parar, ou seja, todos os dias fazermos nossa oração. Permanecermos firmes na oração. Iniciemos nossa oração fazendo sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, nos alimentamos com a palavra de Deus na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20. Para terminar, irmãos, confortai-vos no Senhor e no domínio de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. Pois não é a homens que enfrentamos, mas as autoridades, os poderes, as dominações deste mundo de trevas, o espírito do mal que estão nos céus. Revesti, portanto, a armadura de Deus, a fim de que no dia mau possais resistir e permanecer firmes em tudo. De pé, portanto, cingi os vossos rins com a verdade, revesti-vos com a couraça da justiça e calçai os vossos pés com a prontidão em anunciar o evangelho da paz. Tomai o escudo da fé, o qual vos permitirá apagar todas as flechas ardentes do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e o gláudio do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Com preces e súplicas de vária ordem, orai em todas as circunstâncias no Espírito e vigiai com toda a perseverança, intercedendo por todos os santos. Orai também por mim, para que a palavra seja colocada em minha boca, para anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador acorrentado. Possa eu, como é minha obrigação, proclamá-lo com toda a ousadia. Palavra do Senhor. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, graças a Deus. Graças a Deus o Senhor nos ensina a enfrentar o mal. Todos sabemos que o mal existe na vida humana. E todos sabemos, como a própria palavra de Deus confirma, que o mal faz parte do mistério da vida. E o que é que o Senhor nos ensina? O Senhor nos ensina que nós devemos enfrentar a vida como ela é. E preparados com a força de Deus, a armadura de Deus, preparados para combater o mal, que bateu na porta do irmão e pode bater na nossa porta também. Como é interessante nessa palavra de Deus, o Senhor nos orientar que nós não devemos correr com medo do mal, mas precisamos enfrentar o mal. Enfrentar o mal com a fé, com o escudo da salvação, com a couraça da justiça, com a força poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nós alcançamos com o que, meus irmãos e minhas irmãs? Com a oração. O Senhor Jesus Cristo deixa na palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, nessa carta de Paulo aos Efésios, a palavra nos diz para nós rezarmos constantemente. Não se trata de fazer uma oração ou outra, se trata de ter uma vida de oração, uma vida orante. E não é qualquer oração, é uma oração na verdade da palavra de Deus. É uma oração na força do Espírito. É uma oração de confiança, de fé. E ali, Paulo pedia que nós rezássemos uns pelos outros, para dar força uns aos outros, nos mantermos na unidade da fé, para combater o maligno, combater o diabo. E Paulo dizia, reza por mim também, que eu sou um prisioneiro do Senhor,
um embaixador aprisionado. Por quê? Porque Paulo, por causa da pregação dele, por causa do posicionamento dele diante da sociedade, estava encarcerado. E Paulo pedia para que rezasse por ele, para ele permanecer firme na fé. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, nós cristãos precisamos combater o mal. Não podemos deixar que o diabo domine. Como o diabo quer destruir a fé cristã e como muitas pessoas têm deixado. Nós não podemos deixar. A fé cristã é um tesouro, é uma preciosidade, é uma revelação de um Deus que é amor, que é justiça e que nunca nos enganou. Sempre nos disse claramente que nós estamos no mundo como o cordeiro no meio de lobos. Mas nos garantiu a força do alto. Nos garantiu que não estaríamos sozinhos. Nos garantiu que nós poderíamos ser fortalecidos com a força que vem de Deus. Oh, meus irmãos e minhas irmãs. E nesse mistério da vida, encontramos a realidade do mal. E o que fazer diante da realidade do mal? Quantas pessoas ficam se perguntando o porquê do mal? Será que no lugar de perguntar o porquê, não seria mais interessante perguntar qual é a minha responsabilidade diante do mal? Qual é a minha missão diante do mal? As pessoas vivem constatando coisas. Ah, aquela criança nasceu com a deficiência física. Por quê? Será que no lugar de perguntar por quê, nós não poderíamos perguntar o que é que nós, sociedade, podemos fazer por estas crianças que nascem com deficiências físicas? Ai, aqueles pobres sofrem demais, por que é que tem tanta gente pobre, por que é que tem tanta gente na miséria? Será que no lugar de nos perguntarmos o porquê disso, não deveríamos nos perguntar o que é que nós, sociedade, o que é que nós, cristãos, devemos fazer para vencer tanta miséria, para superar tanta pobreza, para aumentar a qualidade de vida da maioria da população? Oh, meus irmãos e minhas irmãs, por que é que uma pessoa morre tão jovem e outra vive 80 anos? Por que é que aquela pessoa teve uma vida tão difícil e a outra tem uma vida tão fácil? Será que não está na hora de parar com tantas perguntas de porquê e assumir a responsabilidade diante de Deus nesta sociedade e se colocar também como instrumento para transformar este mundo? O que é que eu posso fazer para ter um mundo mais justo, para ter um mundo com mais qualidade de vida, para que as pessoas tenham mais igualdade de direitos? O que é que nós podemos fazer? Creio, queridos fiéis, que é muito cômodo nós ficarmos nos perguntando o porquê do mal, o porquê do sofrimento, o porquê dos acontecimentos da vida. É muito cômodo ficar lendo e pesquisando para entender o porquê de muitas coisas. Quando o nosso dever, a nossa missão, seria entrar na batalha, seria entrar na luta com a armadura da fé, como diz a palavra, com a verdade, com o espírito da justiça, para vencermos o mal, para vencermos o maligno, para vencermos Satanás. Irmãos e irmãs, esta palavra de Deus hoje, na carta de Paulo aos Efésios, é um convite a nós sairmos desta posição cômoda de ficar se perguntando o porquê do mal e entender a origem, para reconhecer que a culpa é de alguém e não nossa, sairmos desta posição de comodismo, muitas vezes até de fuga, para não nos comprometermos com uma realidade humana que precisa ser vencida, com a minha participação, com a minha luta. Por quê? Porque é muito fácil ficar se perguntando pelo porquê do mal, enquanto que eu só me preocupo com a minha própria vida.
Irmãos e irmãs, vencer o mal é tarefa para todos nós. Por que tanto desemprego? Não se fica perguntando? Por que tanto desemprego? Por que uns tão pobres e outros tão ricos? Será que no lugar de nos perguntarmos, não estaria na hora de nós nos posicionarmos contra todo tipo de injustiça, nos posicionarmos contra todo tipo de violência, nos posicionarmos contra todo tipo de discriminação, nos posicionarmos contra todo tipo de preconceito? Será que não estaria na hora de nos revestirmos verdadeiramente da fé cristã, alimentado pelo amor de Jesus, pelo poder do Altíssimo, pela luz do Espírito? E combatermos esse mal que está destruindo não somente a fé cristã, mas a vida dos seres humanos. Ó bênção, ó graça, ó glória, esta fé cristã católica e outras que tem no centro da sua mensagem a luta pelos direitos humanos, pela vida, pela fé. Faça de sua oração um grito, um clamor, uma súplica e um pedido para sair dessa situação. Por quê? Porque a história se repete, queridos fiéis, ano após ano. Nesse período político, tem mais gente negociando dinheiro para colocar adesivo no carro, negociando dinheiro para segurar a bandeira de um determinado candidato na rua, negociando dinheiro para dar o voto, negociando dinheiro para poder fazer campanha como cabo eleitoral, do que pessoas preocupadas em fazer uma seleção e uma escolha de candidatos honrados, dignos e nobres para poder sentar numa cadeira para governar um estado, uma nação ou um município. Sim, o mal existe. E é nossa missão vencer. Vamos colocar nossas intenções nas mãos de Deus. Por quem você quer rezar? O que você deseja alcançar do Senhor? Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Alfa, ômega, princípio e fim. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Alfa, ômega, princípio e fim. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Estrela da manhã, para sempre cantarei o seu louvor. Lírio do vale, estrela da manhã.